muito bom estar aqui com vocês falando sobre terapia vibracional, terapia quântica, biorressonância, trazendo novidades sobre o workshop no dia 17 de setembro, que vai ser muito legal. Nós vamos falar sobre comunicação. Vou contar para vocês um pouquinho sobre esse workshop daqui a pouco. Enfim, para quem não me conhece, eu faço um trabalho que ajuda a melhorar o teu campo eletromagnético. E quando a gente fala melhorar, eu estou trazendo o teu equilíbrio de volta. Todos nós somos compostos, né? Somos feitos por trilhões de células. Esse aglomerado de células, eles passam em cada célula os prótons, elétrons, nêutrons, e isso passa uma condutividade elétrica. Essa condutividade elétrica, com a biorressonância, que é um equipamento de alta tecnologia, onde a gente faz uma leitura desse campo elétrico do teu corpo, e essa leitura me dá uma ideia de como você está no campo físico, mental, emocional e energético. A partir dessa leitura, ele consegue me colocar uma ideia de como você está e que tipo de terapia você está precisando. E a gente começa a emitir pulsos elétricos através dos sensores que estão conectados em você. E esses pulsos elétricos começam a estimular o teu corpo a funcionar em harmonia, em equilíbrio. Estava com dor, passa a não ter dor. Estava mais ansioso, fica menos ansioso. Estava triste, chorando, angustiado, de repente sai do consultório lá rindo, tranquilo, relaxado, né? Então, o que acontece? Ele vai mandando um pulso elétrico para o teu corpo. Na medida em que você vai recebendo esse pulso, a tendência é você ficar mais relaxada, mais tranquila, mais calma, às vezes até dormir. E nesse pulso elétrico, você vai, além da redução de estresse, você vai modificando esse campo. Imagina um balanço, né? A biorressonância, o conceito básico é isso. Então, quando você está numa balança, você dá um impulso, né? Então, você sentou no balanço, você dá um impulso, você vai fazendo força, o teu movimento, a força do teu corpo associada ao teu movimento vai levando você cada vez mais alto, mais alto, mais alto, até o momento que o teu nível de força é tão menor e o teu impulso com o corpo é maior, e aí cada vez mais que o nível de força é menor e o impulso você vai aumentando, o que acontece? Você vai aumentando mais a tua velocidade e esse balanço vai aumentando. Bom, quando isso ocorre, você já está fazendo o mínimo de força no estado melhor na balança. Na biorressonância é a mesma coisa. Então, às vezes, nas primeiras sessões, o que ele faz? Ele começa a dar impulsos que você começa a se sentir bem, e na medida em que a gente vai fazendo esse tratamento, você vai se sentindo melhor, mais harmonizado. Além do que, a gente percebe que tem outros componentes que te levam a adoecer. Então, um dos componentes que te leva a adoecer é a questão emocional. São os padrões de pensamento. Padrões de pensamento associado a uma emoção que te traz mágoa, ressentimento, raiva, revolta, isso tudo tende a aumentar a tua chance de desenvolver uma doença física, né? Às vezes complica a área profissional, às vezes complica a área financeira, mas no geral a gente começa a criar bloqueios, resistências. E quando a gente trabalha o teu equilíbrio geral, a gente trabalha exatamente nesse ponto. Eliminando bloqueio, eliminando resistências e trazendo muito mais equilíbrio para você em todos os sentidos. Além do que, o equipamento traz muita informação. Informações que têm um índice de acerto de 85% a 95%. Informações onde você pode perceber que tem coisas que você sabe. Então, já aconteceu da pessoa, às vezes, ter passado por um processo de inflamação sério, o equipamento detecta e você já passou por ele, mas você ainda vibra, né? A tua frequência ainda está vibrando aquele problema. Tem um outro equipamento, que é o biolaser, ele trabalha com as questões físicas especificamente. O que é isso?
Ele trata, por exemplo, você tem um problema no fígado, então ele faz um mapeamento do teu fígado e manda pulsos elétricos para o teu fígado para que ele equilibre. E aí a gente consegue avaliar. Às vezes a gente até detecta, né, algum problema. Então, por exemplo, pode aparecer lá uma esteatose hepática confirmando no equipamento e aí você já sabe que tem. E quando a gente começa a estimular o teu órgão a funcionar corretamente, é de novo o mesmo efeito da biorressonância. A gente vai estimulando, 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 até que você consiga, às vezes numa sessão, duas, às vezes não, às vezes o bloqueio é mais profundo. Quando é físico, às vezes demora mais. Você tem que ter uma noção do seguinte: o tempo que a gente leva para desenvolver essa doença, você precisa de pelo menos 10% desse tempo para eliminar todos os padrões dessa doença. E as doenças, elas são produzidas muito mais nos padrões emocionais, mentais, nas nossas resistências. Às vezes a dificuldade de mudar tá tão difícil que a gente adoece. Às vezes tem uma mudança para acontecer, você fica com tanto medo que você acaba ficando doente. Então, assim, quando isso ocorre, a gente começa a dar esses pulsos, além de outras técnicas que a gente vai usar no dia a dia. Vou te ensinar todas para que você se aproprie delas e use quando precisar. Alguns usam, outros não, mas tudo bem, não tem o menor problema. Nós vamos sempre que for necessário tá te ensinando, tá te passando alguma coisa mais legal para você fazer e acelerar o teu processo de recuperação. Os meus telefones são 50 49 0863 50 49 0863 ou 11 98 654 0880. No WhatsApp, vocês podem mandar perguntas, agendamento, enfim, tudo pode ser pelo WhatsApp. E se vocês ligarem no consultório, na sequência, eu faço questão de falar com vocês pessoalmente e vou dar retorno para todo mundo. Eu quero falar agora com vocês sobre o workshop do dia 17. O workshop do dia 17 vai ser o segundo workshop aí nessa série de comunicações. E a minha escolha do tema é trabalhar a inteligência emocional. Quer dizer, o que é a inteligência emocional? É ter um controle maior das suas emoções, um autoconhecimento maior das suas emoções e também desenvolver uma maneira de lidar com as suas emoções e com as emoções do outro de uma forma que você tenha um resultado mais eficiente. Então, o workshop é a inteligência emocional transformando conflitos. Por que esse tema? Porque o que é muito comum é que, assim, a gente gera muita diversidade, muito conflito durante o nosso dia, durante a nossa vida, e alguns conflitos, a gente carrega, né, com muita mágoa, muito ressentimento para a vida toda. Tem pessoas que conseguem ficar anos sem falar, ou com o pai, ou com a mãe, ou com o irmão, enfim. E isso traz um dano, né, um dano físico, para a tua capacidade emocional de lidar com as coisas. É uma mágoa que fica ali boa, muito boa para gerar um câncer, né? Com os anos ela vai te corroendo, ela vai, né? Você lembra daquilo, aquilo sobe, desce. E todas as nossas emoções, elas são transmitidas para o nosso corpo através dos neurotransmissores. Toda a tensão, toda a irritação, todas essas coisas vêm através dos neurotransmissores. Então, a gente tem essas emoções, essas lembranças, e elas vêm com muita força para o corpo. Então, a proposta desse curso é te ajudar a rever alguns conceitos. Então, a gente tende a avaliar muito as pessoas, né? E quando a gente avalia e julga as pessoas, a gente gera o quê? Um nível de estresse e tensão interno, num primeiro momento, alto. Então, eu estou avaliando que alguém está fazendo alguma coisa errada, né? Errada no meu conceito, no meu ponto de vista, e que isso não está legal. E isso me gera muita irritação. Quando eu vou falar com essa pessoa,
eu provavelmente eu vou falar já irritada. E essa pessoa vai perceber. A tendência é que ela reaja, ou não me ouvindo e se defendendo, e aí vira um estresse. Uma conversa que poderia ser super produtiva para as duas pessoas, que eu poderia levar um ponto de vista diferente, se eu visse apenas como um ponto de vista diferente, e não como um jeito errado da pessoa agir, da pessoa fazer, da pessoa falar. Então, quando eu estou nessa posição, eu estou atribuindo um valor, um conceito, e que isso vai levar um grande estresse. Como é que eu digo isso para a pessoa, né? Primeiro, como é que eu desconstruo isso? Como é que eu consigo olhar apenas o que a pessoa está fazendo sem colocar um valor, sem um julgamento, né? Como que eu vejo apenas o comportamento? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estou atendendo uma moça e ela estava falando para mim o seguinte, que ela estava bem, que ela tem um pensamento recorrente, toda noite ela se lembra da mãe, né? Então, eu vou contar um pouco rápido a historinha dela. O pai faleceu há alguns anos, eles têm uma fazenda. Quando o pai faleceu, a herança foi dividida e eles queriam vender a fazenda, a mãe não deixou e a mãe pediu para que eles dessem tudo que eles receberam de herança para ela administrar a fazenda 100%. Ela e mais 2 irmãos, ela um pouco contrariada, os irmãos cedem mais ao pedido da mãe e ok, ela acabou cedendo também. Então eles devolveram a herança para a mãe e a mãe gerencia a fazenda. A fazenda o grande medo dessa minha cliente é o seguinte, que cada problema que pode vir a acontecer nessa fazenda são problemas, o menorzinho custa 50 mil, e aí o pavor dela é, além disso não estar gerando lucro, ainda pode gerar um grande prejuízo para a gente. Então a grande discussão dela com a mãe é, essa fazenda está dando resultado, né? Você está gerenciando direito, e a mãe nunca tinha gerenciado a fazenda, quem tinha gerenciado era o pai. O pai faleceu, a mãe assumiu isso e colocou um primo lá para cuidar. O pensamento dela era, vendo ela discutindo com a mãe. Todas as vezes que ela começa a falar com a mãe sobre isso, a mãe diz sempre a mesma coisa. Mas você está duvidando da minha capacidade, porque você acha que eu não sei conduzir essa fazenda. E moral da história, todo mundo acaba cedendo e a mãe continua fazendo as coisas normalmente. Então, é um conflito, né, que não tem solução. Por quê? Porque a hora que ela vai falar com a mãe já se defende. Quando a mãe se defende, ela reage. Então, é uma briga eterna. E uma das coisas que a gente estava conversando era exatamente isso. O que essa mãe precisa para que ela ouça o que está acontecendo? Ela precisa de reconhecimento. Então, quando a conversa sai do conteúdo manifesto, que é a fazenda, o gerenciamento da fazenda, e a gente vai para o conteúdo latente, né? Qual é o conteúdo latente? É o que a mãe precisa ouvir. É o que a mãe precisaria sentir nesta relação. Que ela tem valor, que ela tem reconhecimento, que ela pode fazer as coisas. E se a conversa, na hora que a mãe reage de uma forma costumeira, que é se defender em relação ao que ela falou, nesse momento, a mãe, que ela pode interromper essa discussão, dizendo para a mãe o quanto que ela reconhece que a mãe tá se esforçando para fazer um bom gerenciamento, o quanto que ela reconhece que a mãe, com todas as dificuldades, assumiu o negócio, para mostrar que também ela entende disso, o quanto que ela reconhece, né? Que a mãe fica muito triste quando se sente questionada. Quando ela abre esse espaço para reconhecer o sentimento do outro e o que possivelmente está acontecendo com o outro e que não é verdade. E assim, a gente não sabe se isso é verdade ou não. Pode ser que a mãe diga, mas não é isso, é que vocês não confiam em mim. Pode ser que a mãe diga outra coisa. Quando a mãe abre o espaço para falar das outras coisas que a gente deu um chute e errou, não tem o menor problema, a gente abre um espaço para falar sobre as coisas que estão escondidas. São essas coisas que vão te ajudar a, no final, dizer também como é que você se sente, o que você está precisando para estimular
né, para que ela entenda que no final o que você quer é manter a segurança financeira de todo mundo. E aí, quando você consegue falar isso de uma forma onde ela possa ouvir, provavelmente a resistência dela já está lá no chão, né? Vocês já estão conversando de uma forma mais empática, mais respeitosa, mais amorosa. E aí há a possibilidade até de fazer um pedido, de fazer um combinado onde atenda a necessidade de todos, né? O bom negócio é quando eu ganho e você ganha. Quando só um ganha, não é um bom negócio. Então, trabalhar esses tipos de adversidade é também aceitar quando eu ouço do outro um não, né? Como é que eu lido com isso? Como é que eu falo um não de uma forma que a pessoa não precisa se sentir ofendida? Eu estou falando de assertividade, eu estou falando de uma comunicação mais eficiente, eu estou falando de uma comunicação mais respeitosa, de uma comunicação amorosa, de uma comunicação onde a gente vá se conectar com o que está com o que é mais importante, buscando o entendimento, buscando o nosso lado humano. A nossa vida em geral, a gente desde pequena, a gente é educado, treinado, né, a avaliar, a julgar, a dizer se você está certo, se você está errado, se você me contrariou, se você não contrariou. E muitas vezes, a gente faz uma série de coisas buscando se livrar da culpa, né? Ou a gente se culpa, ou a gente culpa alguém, né? Então, eu cheguei atrasada porque o trânsito estava um caos. Então, o trânsito, São Paulo, a vida, as pessoas. Um outro exemplo, eu estou infeliz porque as pessoas não reconhecem o meu trabalho, meu marido não, sei lá, não diz que me ama de manhã, de tarde, de noite, eu não sei. Então, quando a gente coloca a culpa no outro, a gente está dando para o outro o poder de resolver a minha vida. Então, se eu estou estressado, se eu estou irritada, sou eu que estou gerando isso. A irritação e o estresse está comigo, não está com o outro. O outro simplesmente falou aquilo porque ele normalmente fala. A maneira como ele pensa, a maneira como ele age. Quando volta para mim isso, eu tenho que refletir mais. Eu tenho que entender por que isso está me deixando tão irritado. E provavelmente é uma necessidade fundamental do próprio ser humano. É uma necessidade de amor, é uma necessidade de reconhecimento, é uma necessidade de respeito, é uma necessidade de segurança. Às vezes eu preciso me sentir segura. E quando essas necessidades não estão sendo atendidas, gera muita raiva, muita insatisfação. E a gente confunde tudo isso, pega tudo isso que está acontecendo aqui dentro e a gente começa a avaliar e julgar os outros. Quando você entra nesse processo de julgamento e avaliação, você começa a falar com o outro de uma maneira mais autoritária, mais crítica, mais incisiva, fazendo com que o outro se defenda ou, né, se submeta. Então, quando ele se submete, ele faz o que você está falando. Por quê? Porque ele não quer se sentir culpado ou porque ele tem vergonha de que essa situação se repita. Muitas vezes a gente faz várias coisas para evitar esse tipo de sentimento de vergonha. Muitas vezes a gente faz para se sentir amado, né? Eu vou sim estudar até meia-noite porque eu vou agradar a minha mãe. Mas eu não estou aguentando mais estudar, mas eu vou lá, vou fazer. Ou então eu vou fazer uma determinada... Olha quantas vezes na família, às vezes a profissão é escolhida para agradar os pais ou para seguir o modelo dos pais, e nem sempre é o que a gente gostaria de ser.
em nome do amor. Quando a gente busca o amor numa situação como essa, a gente vai fazer, o outro não sabe, né? O outro não tem a menor noção, o outro só sabe que a coisa está sendo feita. E aí o resultado final, qual é? Que a coisa não saia bem feita, porque autenticamente não é o que a pessoa gostaria de fazer. Não é o que a pessoa gostaria realmente, né? Aquele prazer de estar fazendo aquilo, a felicidade de estar fazendo aquilo, naturalmente, ela não vem. E ela não vem por quê? Porque eu estou me submetendo a uma situação em nome do amor, em nome da culpa, em nome do dinheiro, em nome de qualquer outra coisa que não está me motivando intrinsecamente a fazer aquilo. A motivação é extrínseca. E aí o que acontece? O que a gente quer se livrar? Da culpa, né? Da culpa, da raiva, da situação. Só que a gente acaba gerando essas situações mais vezes. Essa situação, quando ocorre várias vezes, essas repetições, a gente vai ficando mais infeliz, mais chateado, mais revoltado, e muitas vezes a gente se rebela contra o outro numa situação banal, numa situação boba, e o outro não entende por que uma pessoa está agindo daquela forma. Porque ela já aguentou muito, né? Já levou, já suportou muitas coisas, provavelmente estava no seu limite. E a partir dali começa a ter uma postura mais agressiva, mais irritante, mais intolerante em relação a tudo. Que não é o perfil dessa pessoa, mas em compensação ela precisa fazer isso para reagir, para sair desse sufoco, dessa sensação de desprazer a maior parte do tempo. Então, trabalhar esse tipo de conceito, né, é uma proposta, pessoal, muito mais complexa do que vocês imaginam. Nós vamos trabalhar valores, nós vamos trabalhar pontos de vista, nós vamos trabalhar um jeito de olhar a situação de uma maneira diferente. Agora, dia 17 de setembro, vai ser o dia todo, vai ser presencial. Os telefones 50 49 0863. Pode me mandar um WhatsApp 11 98 654 0880 para agendar, para fazer a inscrição. Eu mando o link para vocês sem problema nenhum. Entrem em contato lá no consultório, eu ligo para vocês, a gente combina. O evento vai ser o dia inteiro. A minha proposta para você é treinar. Eu vou levar vários casos para vocês, né? Do dia a dia, do consultório, da vida, do cotidiano, e vocês vão simular várias abordagens, e nessas simulações vocês vão conseguindo e focando, né, e buscando esse objetivo interno de mudança, e vão perceber o quanto que isso é difícil, porque é um treino. E eu vou oferecer para vocês também mais 2 encontros online, depois de um período do evento, para que a gente possa conversar sobre as dificuldades, porque no evento vocês vão vivenciar a dificuldade, mas na prática do dia a dia, vocês vão ver que tem mais dificuldades. E aí nós vamos nos reunir online para que a gente possa resolver essas questões, pontuar, aí vocês treinam mais um pouco, a gente se encontra de novo. É muito importante o treino, né? A mudança do padrão de pensamento. Então aguardo você dia 17 de setembro comigo nesse workshop Inteligência Emocional Transformando Conflitos. Aguardo vocês, até lá!